Buenas, moçada! Eu sou o professor Jonathan Miller e sejam bem-vindos ao projeto Amor à Dança e à Tradição Gaúcha, e nós vamos falar muitas coisas interessantes hoje nesse vídeo. Em vários blocos, a gente vai falar sobre a importância de uma invernada artística num contexto social. Nós vamos falar o que é a Carta de Princípios, criação das invernadas artísticas de nossa entidade, do CTG Fogo de Chão, né, os primeiros grupos que existiram aqui na nossa entidade, na nossa cidade, né? Nós vamos falar também, vai ter uma participação falando sobre o início e a sua experiência nas danças tradicionais de alguns membros de nosso CTG, de nossa invernada juvenil, e também a gente vai trazer alguns participantes no momento, o patrão e alguns membros da patronagem, para também falar, representando a entidade desta formação e também da sua experiência, né, dentro do CTG, né? CTG Fogo de Chão aqui da cidade de Ibiraiaras. Nós também temos a participação de alguns patrões também que vão comentar sobre o início do CTG, como que ele começou e muitas curiosidades relacionadas a isso. Esse projeto ele é um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura da cidade de Ibiraiaras, né, através da Lei Aldir Blanc. Então, por isso que ele está existindo e a gente está transmitindo para todos vocês. Nós podemos começar então a falar sobre a importância das invernadas num contexto social. O que isso nos remete, pessoal? Nos remete que é através dos grupos de dança, através das atividades culturais que o CTG movimenta, é que ele vai se desenvolver culturalmente, socialmente, e a gente costuma dizer que as invernadas artísticas é o coração dos CTGs, é o coração dos centros de tradições gaúchas. Primeiro porque movimenta muita criança e a dança em si, a dança organizada nesse caso, que é as danças tradicionais, ela leva para cada criança e para cada família um formato diferenciado de criação. Eu costumo dizer que o Centro de Tradições Gaúchas e as invernadas, no geral, ele é um sistema onde é a continuação da escola e uma continuação da família. É um braço onde ajuda a formar as crianças e os jovens e também fortificar os adultos de nossa cidade. Então a invernada é muito importante. Dentro desse processo todo, a gente vai mais a fundo e entende da questão do desenvolvimento da criança e do jovem, que ela faz o quê? A instituição invernada, dentro dessa parte cultural, dentro do CTG, ele desenvolve tanto da coordenação motora, musicalidade, questões relacionadas a respeito, comprometimento e muitos outros pontos fortes que ficam, vamos dizer assim, nublados, né, que as pessoas não enxergam essa valorização, esse desenvolvimento, mas ele existe muito forte dentro das invernadas artísticas. Não que as invernadas artísticas são mais importantes que a invernada campeira, que a parte cultural, não é isso que a gente quer dizer. A gente está dizendo que ela é o coração, como existem outras partes do CTG, do Centro de Tradições Gaúchas, que são outras partes, vamos dizer, braços da entidade que são tanto quanto importantes. Então, é muito importante o CTG que quer crescer, que quer desenvolver, ele monta uma invernada artística para que aconteça esse crescimento. E aí, dentro da invernada artística, movimenta também a questão da competição, né? Competição das invernadas, onde eles podem estar mostrando a arte e o treino que eles têm, que eu acho que é muito importante também ter essa competição para o desenvolvimento de cada grupo, de cada invernada artística. E no CTG Fogo de Chão, eu tenho orgulho de dizer que eu estou há 9 anos instruindo as invernadas artísticas. Então eu tenho jovens, adultos hoje, que eu comecei ensinando eles na pré-mirim com 8, 9, 7, 8, 9 anos. E hoje já estão com 16, 17 anos aí
extremamente evoluídos. E a gente tem um trabalho, vamos dizer assim, que leva a cultura para toda a oitava região, que é composta do nosso CTG, e também para N outros concorrendo e, vamos dizer assim, levando a cultura e o nome do CTG Fogo de Chão, juntamente com o nome do pai, da mãe de cada participante. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. E estas coisas, esses pontos que são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade chamada Centro de Tradições Gaúchas, né, ou Centro Cultural Gaúcho, como a gente pode falar. Então, meu nome é Walter Francisco Pix Amiglio, natural de Lagoa Vermelha, resido em Viraias há 36 anos. Fui o segundo patrão da invernada do grupo folclórico Fogo de Chão. No ano de 1989, assumi como segundo patrão do Fogo de Chão por 2 gestões, onde conseguimos cultivar sempre as 3 invernadas com todos os outros meios artísticos. Então, daí na época o Fogo de Chão foi o primeiro, ainda era grupo folclórico Fogo de Chão, mas foi campeão do torneio, o maior torneio que tinha na 8ª região, que era o troféu Biriba. Na Esmeralda nós fomos lá e ganhamos todos os prêmios, inclusive individual também. Olha, na época que nós tinha também, que nós ganhávamos muitos concursos de gaita, com o nosso grande gaiteiro, Wilson. Outra coisa que nós participávamos também era do concurso de comida campeira, lá no CTG em Lagoa Vermelha, nos rodeios grandes de Lagoa Vermelha. Nós tínhamos uma equipe, nós com o Garrincha, hoje em memória, o Júlio. Então, onde nós passávamos, nós deixávamos tudo recordado, nós deixávamos o nosso rastro bem marcadinho. Até dar saudade essas épocas, viu? Atenção, eu lembro bem de um torneio que nós fomos em André da Rocha. Chegamos lá, que deu para nós acampar, formamos o acampamento e Deus mandou de chuva. Choveu a noite inteira, todo mundo caía a barraca e todo mundo nós lá acampado. Nós com o Wilson Pazin, o Odemir Bernardi e tinha mais um que não me lembro o nome agora. Nós estávamos acampados lá para esperar as invernadas artísticas que se apresentaram no outro dia. Daí no outro dia trouxemos o primeiro prêmio de invernada adulta e o primeiro prêmio de gaita. Olha, na época era muito mais fácil para a gente ter as invernadas, porque era o apoio. Cada participante da invernada se ajudava, pagava o professor, pagava os transportes, era tudo isso aí. E a prefeitura que nos dava grande ajuda. Isso aí nós não podemos esquecer, que na época nós tínhamos ajuda da prefeitura. Eu lembro bem do rodeio dos nossos 25 anos de emancipação política do nosso município, que foi o primeiro rodeio que o CTG, o Grupo Folclórico Fogo de Chão, participaram junto. Gente, na época, dava para fazer, porque desde o gado que trouxeram para laçar, veio lá do rio, lá do Santa Rita, lá do seu Ítalo Mandador, a pé, por aqui por dentro, atravessando o rio, que precisava ver o que nós fazíamos para conseguir fazer, para não dar muita despesa. Só que hoje isso aí não existe mais. Isso aí, pessoal, nós trazia tudo o gado, tropeando. Nós tinha 4, 5 tropeiros que tocavam o gado, e nós com caminhonete na frente para a alimentação do povo e o gado. Era muito divertido, era sofrido, mas era muito divertido na época. Pessoal, me sinto orgulhoso que hoje, depois de 30
33 anos, 34, por aí atrás. Hoje já tenho eu, os meus netos, dentro do CTG. Na época eram os filhos, né? Hoje é os netos. É por isso aí, pessoal, e muito mais que eu peço para todos os atuais patrões, os que virão, que mantenham acesa essa chama do fogo de chão, que isso aí tem muita história, gente. Um abraço a todos e que Deus proteja toda a turma do fogo de chão. Gente, eu tenho orgulho de fazer parte da história do fogo de chão. Aqui se cultiva a tradição de pai para filho e de avô para os netos. Eu tenho orgulho de estar com todos os meus netos daqui de Ibiraera participando do fogo de chão. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas. Do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul. Bom, moçada, agora nós vamos falar então, nesse próximo momento, sobre a Carta de Princípios do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Por isso eu coloquei o notebook aqui, porque eu não decorei a Carta de Princípios. Eu sei, eu sou um tradicionalista muito ruim. Bom, mas, mesmo assim, eu trouxe aqui e vou ler para vocês e comentar um pouquinho sobre a Carta de Princípios, bem rapidinho e dinâmico, né? O que é a Carta de Princípios? Já fala sobre isso. Uma sociedade organizada, um grupo organizado, uma pessoa precisa ter princípios. E o MTG criou a Carta de Princípios em 1961, julho de 1961. Ela foi criada em Taquaras, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, vai ser aonde, né? Vai ser no Japão? Tudo bem, seguimos. E ela foi criada, então, como uma forma de auxiliar e dar um norte para todos os tradicionalistas para seguir um caminho correto. Então, agora vamos começar a ler, então, um pouquinho sobre a Carta de Princípios. Vejam bem. Número 1. Auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo. Vejam bem como ele vai além das portas do CTG, ele vai além do MTG, vai à frente para auxiliar também o Rio Grande do Sul inteiro, né? 2. Cultivar e difundir nossa história, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa tradição como substância basilar da nacionalidade. Então vejam bem como a gente falou muito sobre tradicionalismo, né? O cultivar, difundir, né, a nossa história, a nossa tradição para todos, vamos dizer dessa forma, né? Número 3, promover no meio de nosso povo uma retomada de consciência dos valores morais do gaúcho. Valores morais do gaúcho, os pontos positivos do gaúcho, aquilo que a gente falou lá do início do culto à tradição e do tradicionalismo. Número 4, vamos lá. Facilitar e cooperar com a evolução e o processo. Buscar a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo,
combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta, né? Então veja bem, um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Essa frase é basilar do processo. Então a gente precisa saber de onde veio para a gente poder cultuar. O povo que sabe da sua história, que sabe da sua tradição. Vamos próximo. Criar barreiras aos fatores e ideias que nos vêm pelos veículos normais de propaganda e que sejam diametralmente opostos ou antagônicos aos costumes e pendores naturais de nosso povo. Vejam bem, isso é muito importante, isso tem ligação lá em 1960, quando o Grupo dos Oito se movimentou para poder fazer, buscar a centelha da chama e valorizar o povo gaúcho. Naquela época estava uma influência muito grande, americanizada, de outros países que estava muito forte e acabando com a cultura gaúcha. Então vamos dizer assim, essa parte da Carta de Princípios nos mostra assim, peraí, nós temos nossa tradição e não vem com coisas que desvirtuam e saem fora do que a gente pesquisou, do que a gente realiza e das coisas boas do gaúcho. Então ela vem para basilar nesse sentido. Preservar nosso patrimônio sociológico representado principalmente pelo linguajar, vestimenta, arte cultural, formas de lides e artes populares. Tradicionalismo. Vejam, gaúcho tradicionalista. Esse é o ponto deste, a parte desta que fala sobre na Carta de Princípios, né? Fazer de cada CTG um núcleo transmissor de herança social e através da prática e divulgação dos hábitos locais, noção dos valores, princípios locais, reações emocionais, etc. Criar em nossos grupos sociais uma unidade psicológica, com modos de agir e de pensar coletivamente, valorizando e ajudando o homem ao meio, para a reação em conjunto frente aos problemas comuns. A questão da organização da entidade, né, que esteja lá, vamos dizer assim, fomentando a cultura gaúcha, do lado do gaúcho, onde estejam, que a gente sempre diz assim, unidos nós somos mais fortes. Em resumo, ela vem ao encontro disso. Estimular e incentivar o processo aculturativo do elemento imigrante e seus dependentes. Aculturativo, de aculturação, dessa mistura de todas as etnias. Então, estimular e buscar essa tradição também deste povo, que é a nossa colonização aqui do Rio Grande do Sul. Lutar pelos direitos humanos de liberdade, igualdade e humanidade. Já fala por si só. Respeitar e fazer respeitar seus postulados iniciais, que têm como características essenciais a absoluta independência de sectarismo político, religioso no caso. Essa parte nos remete ao respeito à questão racial, ao respeito à questão religiosa, ao respeito à questão política, né? Basilar nesse formato. Então vejam que isso é muito importante. Sim, muitas pessoas, até há pouco teve a questão do nosso hino e também da questão racial no Rio Grande do Sul. Mas, gente, bem na verdade, assim, está na Carta de Princípios aqui e não tinha nada a ver com a questão da escravidão quando foi escrita essa parte do hino rio-grandense. Não foi se pensado, vou escrever isso para os negros ou por causa dos negros. Isso, quem estuda a fundo vai entender que isso não tem o sentido racial, tem o sentido de escravidão, no sentido de estar, se deixar estar dependente, né, de um estado social, vamos dizer assim. Na época, os charqueadores, na época, os gaúchos estavam pagando altas taxas, né, para o governo federal do charque. Então, se sentiam escravos porque estavam trabalhando e não tinham a remuneração necessária. É uma discussão complexa, eu não vou entrar nessa parte, mas eu posso garantir, ou não vou garantir, mas posso afirmar para vocês que não era racista, não foi com a intenção de atividades racistas. E comento também assim, se nós formos buscar
toda a questão histórica de todos os povos do mundo inteiro, a gente não estaria cultuando absolutamente nada, nós não estaríamos lendo os livros escritos, nós não estaríamos escutando as músicas antigas e nós não estaríamos fazendo mais nada, porque todos os povos têm uma parte negra, e o gaúcho também teve com a parte da escravidão, né, que a gente sabe que existia aqui no Rio Grande do Sul. Porém, entretanto, a gente tem que entender que se a gente for buscar a fundo todas as civilizações, a gente não sai de casa e não faz mais nada. Então tem que estar muito atento com essas questões, né? Vamos adiante então. Eu parei aqui, vamos nos achar aqui. Acatar e respeitar as leis e os poderes públicos legalmente constituídos, enquanto se mantiverem dentro dos princípios e do regime democrático vigente. Tranquilo até aqui? Evitar todas as formas de vaidade e personalismo que buscam no movimento social se vincular para projeção em proveito próprio. Então, muito cuidado com essa questão, né, de, então eu vou obter valores, vamos dizer assim, obter vantagens perante essas outras pessoas, sem ser de uma forma, vamos dizer, legal no processo todo, né? Então, muito cuidado com isso. Daqui a pouco, tu sacanear algumas pessoas, tu fazer coisas erradas, tentar obter esses benefícios, né? Não mantendo os princípios do gaúcho. Evitar toda e qualquer manifestação individual e coletiva, movida por interesses subterrâneos de natureza política, religiosa e financeira. Evitar atitudes pessoais ou coletivas que deslustrem e venham em detrimento dos princípios da formação moral do gaúcho. Precisa explicar, está bem claro, né? Evitar que os núcleos tradicionalistas adotem nomes de pessoas vivas. Tudo bem, é uma questão assim, não... O que eu vou dizer sobre essa parte? Certo, no sentido de não vangloriar em demasia uma pessoa que ainda está em nosso meio, até para não, vamos dizer assim, desvirtuá-la ou desvirtuar o movimento com o seu nome, né? Repudiar todas as manifestações e formas de exploração direta e indireta do movimento socialista gaúcho. É aquilo que eu falei também ali. Prestigiar e estimular qualquer iniciativa que, sincera e honestamente, queiram perseguir objetos correlatos com os do tradicionalismo, né? Valorizar o tradicionalismo. Incentivar em todas as formas de divulgação e propaganda o uso sadio dos autênticos motivos regionais. E influir na literatura, arte clássica e populares e outras formas de expressão espiritual de nossa gente, no sentido que se voltem para os temas nativos, né? Então vejam que legal isso aí, né? A questão de valorizar a movimentação das pessoas perante as artes, vamos dizer assim, né? Zelar pela pureza e fidelidade dos nossos costumes autênticos, combatendo todas as manifestações individuais ou coletivas que artificializem ou descaracterizem as nossas coisas tradicionais. É aquilo que eu comentei. Existe uma questão tradicional que se usou no Rio Grande do Sul inteiro, que se viveu, e aí você tem que cultuar, você deve cultuar se você é tradicionalista. Se você sai fora desse processo todo e começa a criar questões, e vejam bem, aí que está, mas eu criei agora em 2001. Não importa, o tradicionalismo cultua as coisas boas do passado. Então, mas é passado também. Mesmo assim, ele não é um passado recente, onde a essência do gaúcho e a mistura da sociedade, ela já não é tão pura como antigamente, vamos dizer assim, tão aculturada pela sua terra-mãe, vamos dizer assim, pelo Rio Grande do Sul. Estimular e amparar as células que fazem parte do seu organismo social, procurar penetrar e atuar nas instituições públicas e privadas, principalmente nos colégios, seio do povo, né?
Vejam bem interessante, atividades em parceria com as escolas é muito importante, né? Comemorar e respeitar as datas efemérides, que nomezinho, hein, che? Que palavra, hein? Efemérides. E vultos nacionais e particulares do 20 de setembro como data máxima do Rio Grande do Sul. Isso é uma questão assim bem interessante, que é a questão da comemoração dos dias que são importantes para o gaúcho. Eu acho que a pessoa tem que comemorar os seus dias, como se comemora mais um ano de aniversário, mais uma virada de ano, né? E o gaúcho comemora os seus feitos, né? Sempre pensando nas coisas positivas. Essas datas comemorativas que representam um momento importante para o gaúcho. Lutar para que seja instituído oficialmente o Dia do Gaúcho em paridade de condições com o Dia do Colono e outros dias respeitados publicamente. Vejam bem como foi criado em 1900. Hoje, o Dia do Gaúcho, ele é sim um panorâmico muito próximo e talvez igual a qualquer outra data comemorativa no Rio Grande do Sul. Essa carta foi em 1960, então vocês vejam bem como ela estava lutando para que esse dia, o Dia do Gaúcho, também fosse uma referência. Pugnar pela independência psicológica e ideológica de nosso povo, influência, né, nesse sentido. Revalidar e reafirmar os valores fundamentais da nossa formação, apontando às nossas gerações rumos definidos de cultura, civismo e nacionalidade. O que é isso? Aquela questão da valorização da nossa nacionalidade, valorização do gaúcho, valorização da nossa cultura. Procurar e despertar da consciência para o espírito cívico de unidade e amor à pátria. Isso a gente tem muitas pessoas que são contra isso, né? E eu vejo como um lado muito positivo. Então, acho que é bem interessante. Pugnar pela fraternidade e maior aproximação dos povos americanos. Essa questão da América Latina, do processo todo, a gente estar próximo com os nossos co-irmãos de outros países, né? E, por fim, a última, buscar, finalmente, a conquista de um estágio de forma social que lhe dê ressonância dos poderes públicos e nas classes rio-grandenses, para atuar real, poderosa e eficientemente no levantamento dos padrões morais e de vida de nosso Estado, rumando fortalecido para um campo e o homem rural, suas raízes primordiais, cumprindo assim sua destinação histórica em nossa pátria. Todos sabem que o Rio Grande do Sul ele veio do homem rural, do índio ele vivia para fora. Então o gaúcho ele veio daí. Então os próprios colonos que formaram o Rio Grande do Sul, que vieram aqui, são do rural. Então a valorização disso é muito importante para o povo gaúcho. Boa, moçada, essa foi então a carta de princípios. Talvez um pouco cansativo, mas tem muita gente que nunca ouviu falar sobre esses tópicos aqui da Carta de Princípios do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Agora então nós vamos falar sobre os grupos de dança que o nosso CTG Fogo de Chão da 8ª Região possui. Ele começou com várias invernadas há muitos anos atrás. Hoje, atualmente, nós temos a Dentinho de Leite, que é uma invernadinha criada especialmente para dar continuidade à pré-mirim, para que ela possa, desde o berço de 3 anos, 4 anos de idade, possa começar a dançar dentro do CTG. Nós temos a pré-mirim, né, que é de idade de 6 anos até 9 anos, que também são umas figuraças que vocês não têm ideia. Nós temos a mirim, que são maravilhosas também, que são invernadas de 10 anos até 13, né? E a invernada juvenil, que é de 14 até 17 anos. Nesse ano, com a pandemia, o Juvenarte, por exemplo, vai até 18 anos, né? E essas são as invernadas que nós temos atualmente. Nós já tivemos a invernada Chiru, que fazia muito sucesso. Eu vou botar umas fotos depois aí junto com os grupos para vocês conhecerem, que era maravilhosa, e de repente a gente consiga retorná-los
e retornar com essa invernada depois da pandemia, né? Mas esses são os grupos de dança que nós temos dentro de nosso CTG. E todos eles participaram em vários concursos da região inteira, do estado inteiro, né? Vários rodeios, né? Regionais grandes e também concursos estaduais como o Juvenarte, né? Que nossa invernada juvenil participou e se classificou para a grande final, que eram 3 fases, né? E conseguiu uma classificatória levando o nome da nossa entidade e também da nossa cidade lá para Santa Maria. Muito bem, esse foi um pouquinho da nossa história, de nossas invernadas. Agora então nós vamos escutar um pouquinho, né, dessa galera juvenil, desse pessoal que foi no concurso, um pouquinho das suas experiências, contando um pouquinho da sua história. Arthur, conta um pouco para nós a tua trajetória no CTG Fogo de Chão. Bom, eu sou o Arthur, tenho 17 anos e a minha história no CTG Fogo de Chão começou lá atrás, em 2010, e ao longo desses anos eu dancei em todas as categorias, desde a pré-mirim até na juvenil. Disputei muitos rodeios na pré-mirim, na mirim, na juvenil e conquistei muitos e também perdi vários. O meu auge, eu acho, na história foi quando a gente foi para o Juvenarte, lá em Santa Maria, que a gente se dedicou muitos meses e ensaiou muito para conseguir se classificar para a finalíssima do Juvenarte. Para o aplauso dos senhores, os biriuas tropeiros do CTG, Fogo de Chão. Sim! Vai repontando o moarismo, ofício tropeiro do meu rincão. Sina de plantar cidades em cada parada desse chão. A trajetória das tropas do sul desse imenso Brasil. Nosso tropeiro biriva mostra a destreza do peão viril. Aprendi muitas coisas, mas tem 2 principais que eu gosto de destacar. Uma que eu perdi minha timidez e hoje eu não tenho mais vergonha de falar em público, não tenho vergonha de conversar com as pessoas. E outra foi de respeitar o próximo. E você, Rafa, me conta um pouco da tua história. Bom, eu me chamo Rafaela, tenho 14 anos e eu iniciei no CTG bem cedo. Eu tinha por cerca de 5 a 6 anos. Aí eu acabei desistindo, parando por um tempo e retornei em 2019. Com isso, eu tinha 12. Só que aí a Juvenil estava se preparando para ir para o Juvenarte e eu já entrei com eles. E foi muito difícil para mim, pois todos tinham uma idade mais avançada, eu era mais nova, eu tinha apenas entrado. E sofri bastante para pegar todos os passos e se igualar às gurias que já vinham dançando há bastante tempo e com mais técnica que eu. Aí com isso fui demorando um pouquinho, mas hoje já me sinto preparada para novos desafios. E você, André, quanto tempo faz que dança e como é a tua trajetória? Bom, eu sou André, tenho 14 anos, iniciei no CTG com 5 anos, na categoria pré-mirim, onde dancei muitos rodeios, ciates e amostras. Nas invernadas, eu sempre fui 2 ou 3 anos mais novo que os meus colegas de dança. E devido à minha dedicação e facilidade em pegar os passos, sempre acompanhei os mais velhos. E, como diz o Arthur e a Rafa, foi muito emocionante levar o nome do CTG Fogo de Chão para um concurso estadual, o Juvenal. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar
a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. Minha caixa se abre, meus olhos põem-se a brilhar. O meu amigo voltou e juntos vamos brincar. Oh, 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 cheio de algodão, eu sou de poucas palavras, mas tenho muita paixão. Quando a gente é criança, não tem efeito nenhum. Seja um amigo de carne ou de pano, o sentimento é comum. Depois que a gente cresce, em tudo se tem preconceito. Até parece que o mundo esquece que ninguém é perfeito. A amizade é forma legal, pegada com jeito, carinho e emoção. Dentro do peito ela cresce vistosa, no jardim do coração. A amizade é fogo, ela é rara, regada com jeito, carinho e emoção. Dentro do peito ela cresce vistosa, no jardim do coração. Os verdes campos e o mar, as mulheres que são belas, os céus o céu bordado de estrelas, marco de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, nos tragos se não tem fim, o maior que desejas e o grande pra sempre dentro de mim. Após os senhores, a invernada Pré-Mirim do CTG. Maria,
Bueno, moçada, todos sabemos que para uma entidade estar grandiosa no estado e cultuar a tradição cúmplice, a gente precisa ter uma patronagem que esteja envolvida e movimenta a sua entidade, movimenta seus grupos, sempre em cunho a tradição, a carta de princípios e aquela essência do gaúcho, né? E nós temos então aqui algumas pessoas que são importantíssimas, nosso patrão e N outras que estão representando a nossa patronagem, para falar um pouquinho das suas experiências também e falar um pouquinho do que o Fogo de Chão, CTG Fogo de Chão, está prevendo para esse ano, né, mesmo com a pandemia e pós-pandemia, para desenvolver na cidade de Biraiaras e em todo o Rio Grande do Sul. Sou Leonardo Cucoloto, patrão do CTG Fogo de Chão. Com muito orgulho, com muita satisfação, estamos à frente dessa entidade, fazendo parte há 12 anos já do Fogo de Chão. A princípio a gente buscou trazer os filhos para essa entidade, porque a gente tem muito orgulho e muito apreço à nossa tradição aqui no Rio Grande do Sul. Estamos à frente da entidade já há praticamente um ano, buscando dar continuidade ao trabalho. Para nós um desafio muito grande, porque devido a esta época que estamos vivendo, a essa pandemia que estamos passando no mundo todo, os CTGs, assim, de nosso e de toda a região, vêm enfrentando vários desafios atualmente, por causa desta pandemia que está assolando o mundo inteiro. No momento, a nossa expectativa é grande com o retorno das invernadas, inclusive com a invernada campeira, que é uma das invernadas que se destaca dentro do nosso CTG, assim como todas as outras. A gente vem buscando melhorias para que no futuro, quando essa pandemia passe, a gente consiga obter resultados como a gente já obteve no passado com as nossas invernadas, se destacando em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Elaína, esposa do patrão. A gente assumiu junto essa batalha perante o tradicionalismo, né? Sempre gostamos muito. Iniciei a caminhada dentro do CTG Fogo de Chão como coordenadora da Dentinho de Leite, né? Uma invernada que as crianças iniciam com 2 aninhos de idade. Por causa dos filhos a gente iniciou, né? E participamos também da invernada Chiru como dançarinos. E atualmente vou assumir então o desafio como coordenadora da invernada juvenil. Meu nome é Juliana Boito, sou vice-patroa atualmente e também coordenadora geral das invernadas artísticas. Comecei trazendo a minha filha a participar da invernada Dentinho de Leite. Ela ficou 6 meses na Dentinho, logo após subiu para Pré-Mirim. Aí, como eu vinha trazer ela, não achei viável ir para casa todo o tempo, ficava assistindo os ensaios. Aí também recebi o convite para ajudar uma coordenadora com a sua invernada. Atualmente trabalho com as 3 invernadas, Pré-Mirim, Mirim e Juvenil. Agora atualmente desenvolvendo o projeto Aldir Blanc. E também estava sendo desenvolvido o projeto da Oficina do Conhecimento, que foi pausado agora devido à pandemia. E estamos se organizando para retomar o mais rápido possível. Sou a Silvana, fui coordenadora do CTG Fogo de Chão há 8 anos. Nesse tempo eu coordenei a invernada Mirim e a invernada Pré-Mirim. Eu comecei a caminhada do CTG com as minhas filhas. A primeira filha mais velha começou com 6 anos e eu acompanhava ela, trazendo ela aos ensaios, esperando até o final do ensaio, retornando para casa, né, acompanhando todos os ensaios. Eu me apeguei muito ao CTG, às crianças, me cativava muito, sabe, ver eles dançando. E a patronagem da época me fez o convite para ser coordenadora. Como coordenadora, o meu maior desafio foi cativar as crianças para participarem do CTG, das invernadas, e também os pais para fazerem parte do CTG. Para se fazerem presentes
para também, junto com a entidade, fazerem parte, participarem, incentivarem seus filhos. Porque a importância do CTG é muito grande na vida das crianças. A mudança que o CTG cria na vida dos nossos filhos é muito grande. Eles aprendem muitas coisas dançando. Eu percebi isso com as minhas filhas, que sempre fizeram parte do CTG e ainda fazem até hoje. Tenho orgulho de fazer parte do CTG Fogo de Chão. Olá pessoal, meu nome é Jaldo Poleto, tenho 46 anos, sou casado, tenho um filho de 7 anos e fui convidado para vir aqui dar minha contribuição dentro da minha bagagem tradicionalista que eu adquiri ao longo dos anos dentro do CTG Fogo de Chão. O CTG Fogo de Chão foi fundado no ano de 1987 como grupo folclórico. Depois, no ano de 2009, ele foi elevado a CTG Fogo de Chão. Então, a partir desse momento, como o primeiro patrão da entidade tradicionalista foi do CTG Fogo de Chão, o senhor João Carlos dos Santos, já fui convidado para ser tesoureiro, né? Então, o agregado de pilchas, propriamente dito, né? Posteriormente a isso, no ano de 2010, já fui convidado a ser patrão da entidade. Depois, em 2016 ou 16 mais preciso, retornei novamente para mais uma gestão como patrão da entidade. E já em 2017, então, como patrão da entidade, a gente desenvolveu um projeto aqui pioneiro dentro da entidade, que foi a Chula. Criamos a invernada de Chula, de chuleadores. Atendendo uma reivindicação do nosso professor das invernadas, nosso instrutor Jonathan Miller, o qual nos solicitou que nós precisávamos aprimorar os sapateios da invernada artística juvenil. Portanto, a gente entrou em contato com o professor de Chula, o Bruno Schenato, de Lagoa Vermelha, e começamos a ministrar cursos de Chula aqui em Ibiraiara. Foi um projeto pioneiro que a gente desenvolveu no ano de 2017, mais precisamente em abril, e o qual até hoje continua ativo, né? Agora, em virtude da pandemia, demos uma parada, mas já estamos retornando novamente agora, depois do período de férias, estamos retornando com as atividades da Chula. Então, como eu estava falando, iniciamos esse projeto com a invernada juvenil, com os peões, né? E depois, posteriormente, os peões das outras invernadas também aderiram aos ensaios de Chula, né? E foi aí que se formou, então, um belo grupo de Chula, com diversos chuleadores de diversas faixas etárias, né? Hoje estamos com 9 chuleadores ativos no momento, né? Entre eles da pré-mirim, mirim e juvenil, né? Já participamos de diversos concursos de Chula, onde tivemos ótimos resultados. Agora não vou lembrar de todos aqui, né? Mas enfim, tivemos ótimos resultados, né? E continuamos com esse projeto porque entendemos que é uma atividade sadia e que vem a crescer para os peões, né? Melhorar o seu sapateio dentro das invernadas, e com certeza é muito gratificante fazer mais um trabalho, né, de cunho social, que vem a contribuir muito com o nosso tradicionalismo do nosso município. Então, esse projeto de Chula, ele tem contribuído muito para a evolução da coordenação motora dos peões, né? Eu tenho meu filho que começou com 4 aninhos a fazer Chula, né? E quando completou 6 anos, ele já foi convidado a participar da invernada pré-mirim. E foi visível a evolução que ele teve, a desenvoltura dele perante os outros alunos, os outros colegas que não estavam fazendo Chula, devido a ele já ter participado 2 anos do projeto Chula. Então, é sensacional o resultado que se obtém com as crianças, com os peões que aderem às aulas de Chula. A evolução que meu filho teve
participando do projeto Chula, se deu quando ele ingressou na invernada pré-mirim com apenas 4 ensaios, com 1 mês de invernada pré-mirim, ele já foi dançar o primeiro rodeio. Então dá para se perceber que realmente dá muito resultado a Chula na nossa entidade. Então aqui fica o meu depoimento, baseado em toda a bagagem que eu tive dentro da entidade, já há mais de 10 anos, agora como coordenador da Chula, falar dos benefícios que a Chula proporciona para a entidade tradicionalista. Então, fica aqui meu quebra-costela bem chinchado a todos vocês e tenho muito orgulho de fazer parte desta entidade Centro de Tradições Gaúchas Fogo de Chão. Me chamo Eloy Capelari, faço parte do CTG Fogo de Chão desde o ano de 2008, onde fiz parte da patronagem como no Conselho de Vaquianos, e na sequência, em 2010, assumi vice-patrão na patronagem do Jaldo Poleto, e na sequência assumi como patrão 2 anos depois, né? Administrando o nosso CTG, e em 2014 fui reeleito pelo segundo mandato do nosso CTG, onde criei a invernada Dentinho de Leite, que era a nossa base do CTG, e no mesmo ano criamos também a invernada Xiru, onde eu fiz parte, onde dancei junto com os demais. Nós tínhamos um grupo de 8 casais, onde a gente participou de diversos rodeios da região, no nosso CIAT, que era entre municípios aqui da região, onde nós tivemos o privilégio de conquistarmos diversos títulos na invernada Xiru. Títulos de primeira colocação em rodeios, onde a gente era avaliado por avaliadores do MTG, e onde a gente participou com diversos municípios, onde era mais concorrido, onde a gente era avaliado. E com isso nos titularizou e a gente ficou gratos pelas conquistas e pela marca que ficou dentro do nosso CTG. Na minha época, que eu fui patrão também, tive diversas participações na nossa 8ª região, que é onde a gente participa com o nosso CTG. Nós somos da 8ª região tradicionalista, onde eu tive a oportunidade de levarmos nossos peões e prendas, onde eu tive o Josimar como peão, a Daniela Cassol e a Poliana Cordeiro,
que a Poliana Cordeiro até ficou a primeira prenda da região na minha época. Nessa mesma oportunidade ali abriram-se diversos caminhos aí para outras prendas e outros peões do nosso CTG para participarem também na 8ª região, onde nós tivemos a oportunidade da Laura Gobetti, né, Coculoto, que fez parte também da 8ª região. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer. Também tivemos a oportunidade de criarmos gaiteiros dentro do nosso CTG, onde foi concorrido, né, nas regionais. Levamos o William Festa na fase classificatória em Frederico Westphalen, para após isso participar do Enarte, onde tive a oportunidade de levar o William, gaiteiro, lá no Enarte, em Santa Cruz do Sul, junto com as nossas prendas da 8ª região, que também fizeram um trabalho prestando serviços para a 8ª, junto com o nosso CTG, lá dentro do Enarte, em Santa Cruz. Isso foi um orgulho para a nossa entidade, que nós nunca tivemos, junto com o trabalho do nosso professor, a gente acabou tendo a oportunidade de mostrar o que é um Enarte. Que Enarte a gente só via na televisão, a gente não tinha o privilégio de estar lá presente. Então nós tivemos esse privilégio de estar lá. Eu tenho orgulho de fazer parte do nosso CTG Fogo de Chão. Buenas, moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. A gente pensou com muito carinho para trazer para todos vocês coisas que talvez vocês não conheciam, para divulgar o nosso Centro de Tradições Gaúchas Fogo de Chão, né? Eu sou o professor Jonathan Miller e eu deixo o meu grande abraço a todos vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo projeto e um abraço, gauchada! Rio Grande do Sul.